No experimento de hoje nós vamos ver como é algo simples a gente fazer aqui um efeito de fragmentação de uma malha usando o recurso Cell Fracture. Eu vou usar a versão 3.2.2, mas vocês podem usar qualquer versão aqui para entenderem. Eu vou então, primeiro, vir aqui em cima, Preferences, vou em Addons e vou selecionar aqui o Cell. Como ele já está habilitado, nós vamos abrir e vocês percebam que a localização do addon vai estar na Viewport, no menu Objeto e na opção chamada Quick Effects. Então é lá que nós vamos encontrar aí o addon que precisamos. Traduzindo, é aqui, Quick Effects, está aqui o addon Cell Fracture. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos adicionar aqui um objeto cúbico, SZ, vou ativar o Move e vou trazer ele para cá, para cima da superfície imaginária. Vou usar a mãozinha aqui, que é o Pan da área. Vou utilizar um recurso aqui, que é o nosso lápis de anotação. Vou selecioná-lo. Aqui em cima, em Placement, eu vou mudar ele para a condição de riscar a superfície do objeto. Então eu venho em Surface. Agora eu posso escolher um ponto aqui da malha, por exemplo, esse daqui, e vou começar a fazer um traçado. Pode ser as voltas. Aí a arte é com vocês, tá, pessoal? Fazer mais ou menos para que essa fratura seja a partir desse ponto aqui, ó. Aqui é onde ele vai fazer o procedimento com o maior número de fragmentos. Então, para poder gerar aqui, eu vou entrar no modo Object, vou lá em Quick Effects e vou usar aqui o Cell Fracture. Ele vai abrir o menu. Nós vamos usar aqui a condição do Annotation Pencil, que é o nosso lápis. Vamos usar uma condição de nós ou ruídos aqui para ponto 42. Aqui eu vou deixar o limite em 148. Aqui nessa aba onde tem o Scene Collection, isso vai ser válido para as versões mais atuais do Cell Fracture, tá? Eu tenho como definir um local para fazer esses fragmentos ficarem, clicando aqui ó, em Scene Collection e dando o nome. Eu vou colocar aqui fragmentos, só para facilitar. Vocês podem botar em maiúsculo, minúsculo, tanto faz. Ele vai criar aqui ó, uma coleção, quando eu der o OK. Na medida que ele vai fraturando aqui, ele vai colocando dentro da coleção chamada fragmentos, os fragmentos gerados por ele. Pronto, os fragmentos criados. Para facilitar, eu vou fechar aqui a coletânea fragmentos. E aqui está o cubo original que gerou aí o nosso efeito. Então eu vou, por enquanto, aqui ocultar o olho e a câmera, que eu não quero ele renderizado. E vou ficar só com a fragmentação que aparece aqui na cena. Para poder apagar o traço que eu fiz, eu vou utilizar aqui a borracha, clicando no Annotate Eraser, que vocês podem aumentar o raio dele. Eu já deixei bem grande para apagar de vez. E vou voltar aqui para a ferramenta em cima, que é a ferramenta Select Box. Veja que eu tenho aqui vários fragmentos e eu quero dar um play na malha e nada vai acontecer, porque eu não gerei a mobilidade. Então muitas vezes o que a gente faz aqui é selecionar um fragmento desse, aplicar a física Read Body e depois copia essa física para os demais fragmentos. E todos os fragmentos caem, mas só que eu não quero isso. Eu vou fazer algo um pouco diferente hoje, só para fragmentar alguns pedaços. Então é esse procedimento que nós vamos entender como fazer. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso selecionar esse fragmento daqui. Com o Shift pressionado eu vou selecionar alguns fragmentos aqui de cima, tá, pessoal? Que são os fragmentos que eu quero que despenquem. Pronto, são esses fragmentos que eu quero que se rompam da malha e caiam no efeito. Então, com eles selecionados, eu vou vir aqui na física, clicar em Read Body, utilizar o recurso como ativo, o Shape em modo Convex Rule, porém na parte Sensitivity eu vou diminuir essa colisão de imagem aqui. Então eu venho aqui em Object e vou utilizar o Read Body no recurso Copy From Active. Se eu der um Player, veja que esses pedaços são os pedaços que vão despencar da malha. Aqui eu posso utilizar nesse exemplo uma Mesh Plane, vou usar o S de escala. Com essa malha eu vou vir aqui na parte de física e vou também dar para ela a condição de um Read Body, porém no modo passivo. Em Shape eu vou deixar no formato de Mesh, porque eu vou usar o plano. E a sensibilidade aqui eu vou deixar a margem com 0. Então quando eu der o Play, vocês vão ver ó, os pedaços
caindo. Mas reparem que os pedaços aqui estão atravessando o restante da malha. O que nós podemos fazer aqui é selecionar o restante de alguns fragmentos desse daqui de baixo. Por exemplo, eu vou usar esses aqui. Veja que algum desses fragmentos aqui já tem a configuração. Eu tiro o fragmento que tem a configuração e nos demais que não tem, posso utilizar nele o Read Body. Vou usar no modo passivo. Vou utilizar o formato Mesh e vou usar a sensibilidade deles com a margem 0. Agora, se eu der o Play, vocês vão ver que os objetos não vão atravessar a malha dos que nós configuramos embaixo. Então, voltando aqui à nossa visão, está aí um recurso bem simples e prático só para fazer o efeito de fragmentação de uma malha de forma não total, mas de alguns pedaços da mesma. Fica a ideia, vocês podem aproveitar e eu vou deixar alguns exemplos aí no final do vídeo para que vocês entendam.